Almeida, muito boa tarde, satisfação tê-lo aqui no programa mais uma vez, Almeida. Boa tarde, Ferreira Filho, boa tarde aos nossos ouvintes e sempre aí à sua disposição. A gente inicia exatamente por essa questão da manhã de hoje, quando a cidade amanheceu lendo notícia de que o Almeida Lima estaria desistindo da sua pré-candidatura e caminhando para o apoio da candidatura ou possível candidatura de Lúcio Flávio pelo Avante. O que é que tem de verdade e o que é que tem de fake news nisso? Tudo. Fake news tem tudo. Algo de mau gosto, né? Algo de mau gosto. É evidente que não imaginava que um jornalista com a experiência, com o tempo, com a vivência, com Breiner, Diógenes Breiner, fosse possível ainda cabeçada, barrigada desse tipo. Ou seja, ele não me ouviu. E não é correto, não apenas uma barrigada, um fake news, mas algo prejudicial a mim, à candidatura. Não tem nenhum sentido. São dois fake news. Duas notícias falsas. Não verdadeiras. A primeira, de que eu tenha desistido da candidatura. Que história é essa? Eu nunca estive tão bem com uma candidatura como esta para a prefeitura de Aracaju. Sinto que este é o grande momento de aproximação entre o povo, Aracaju e eu. É o grande momento. É exatamente nesta campanha de prefeito. E a segunda notícia falsa é de que eu estaria apoiando uma outra candidatura que não sei nem se existe, não é? Então, algo de mau gosto, algo que diminui até, não é? O campo do jornalismo, né? Ou seja, ele é basicamente um dos decanos, um dos mais velhos no posto de jornalista em Sergipe. E cometer esse tipo de deslize, né? Vamos assim admitir como deslize, é um grande equívoco. Mas, águas passadas, vamos em frente. Muito bem, e para poder exatamente, digamos assim, colocar uma pedra em cima da notícia falsa, do fake news, o Almeida Lima já aproveitou então o bojo para poder fazer o anúncio do seu companheiro de chapa, o médico Dr. Luiz Eduardo. Como é que chegou a Dr. Luiz Eduardo nessa composição, o Almeida? Olha, veja, eu, na verdade, não aproveitei o momento do fake news. O anúncio, digamos, do Dr. Luiz Eduardo para ocorrer e aconteceu exatamente durante o dia de ontem, através de uma matéria elaborada e publicada pelo site do jornalista Josaildo Lima. Isso. Não é? O fake news foi depois, saiu lá para 1h da madrugada de hoje. Evidente que algo de mau gosto. O Dr. Luiz Eduardo, de forma muito simples e natural, porque eu mantenho um relacionamento com o Dr. Luiz do ponto de vista da gestão pública, e você acompanhou isso de perto, porque você era assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde,
assim como da Fundação Hospitalar Sergipe, na nossa gestão, e nos acompanhava. E você sabia que via e sabe de um entendimento, de um relacionamento muito natural, muito cordial, né? Ou seja, a mão na luva, né? Algo assim perfeito. Se trata de um amigo daqueles melhores que eu já tive, né? Uma pessoa extremamente correta, um profissional de valor, um médico conceituado, de uma formação acadêmica elogiável, é um profissional de medicina que, além de pós-graduação, diversos cursos, é uma pessoa que tem mestrado, é professor, não é? Tem o título de doutor mesmo, aquele título adquirido na academia. Ou seja, então uma dupla que deu certo, que vem dando certo. O doutor Luiz, ele já é presidente da Comissão Municipal de Aracaju, do PRTB, é um profissional da medicina, da saúde, que gosta de política, que esteve na gestão pública comigo, numa gestão vitoriosa, apesar do curto espaço de tempo que passamos à frente da Secretaria de Saúde, de apenas 1 ano e 2 meses. Ou seja, mas que eu posso aqui pontuar ações promovidas por ele diretamente, não é? Na gestão, que orgulha qualquer cidadão, eleitor, qualquer pessoa. Ou seja, nós estamos elaborando uma chapa que vem para atender às demandas, aos anseios, ao desejo do povo de Aracaju diante das crises de gestão pública que nós estamos enfrentando, tanto no estado de Sergipe, quanto na prefeitura de Aracaju, por conta desses mais ou menos 16 anos de gestão envolvendo PT, PCdoB, PMDB e etc., que não vem dando certo. Ou seja, gestões que nos meteram aí numa fria, numa crise, sobretudo agora uma crise na economia e uma crise na saúde, por falta exatamente de gestão, né? Falta de gestão, de sabedoria, de compromissos, né? De um trabalho forte, presente, efetivo, competente, coisa que não teve. Então ele vem comigo exatamente para nos somarmos como gestores e trabalharmos a 4 mãos, compondo um secretariado, se esse for o desejo, a vontade do povo de Aracaju, e eu espero que seja. Tenho pedido a Deus para que assim seja, exatamente pelo amor que eu tenho por essa cidade, pelos projetos que nós temos acalentado ao longo dos anos, na perspectiva de ver uma cidade realmente ao gosto, à altura de todos. E agora, preparados para enfrentar 2 gravíssimos problemas que já se apresentam, que é a questão econômica, com as consequências terríveis do ponto de vista social, sobretudo do desemprego e da falta de renda das pessoas, e a questão do fracasso na gestão do enfrentamento da pandemia, com consequências também danosas para a nossa população. Portanto,
nós estamos exatamente na chapa com um médico, um homem gestor público, que vem exatamente para atender a essa necessidade de um olhar qualificado, não é, com foco específico na questão da saúde pública do povo de Aracaju. Por razão, e foi por aí que eu encontrei facilmente o nome do doutor Luiz Eduardo Prado Correia para ser o companheiro de chapa. Almeida, eu pergunto exatamente o seguinte: no momento em que a eleição é adiada, as convenções, por consequência, da mesma forma, e Almeida anuncia com tanta antecipação o nome do seu companheiro de chapa para a vice-prefeitura, Almeida estaria aí fechando a porta do PRTB para possíveis entendimentos e alianças com outras siglas? Veja, Ferreira, primeiro aspecto, houve o adiamento da eleição e, portanto, todos os prazos, a partir do momento em que a emenda constitucional foi promulgada, a exemplo da data das convenções, mas é preciso que se considere que nós só temos 36 dias do mês de julho e do mês de agosto, e mais uns 6 dias agora para terminar o mês de julho para o início das convenções, ou seja, 36 dias. Eu estava ouvindo o programa desde o seu início e vi aí a entrevista que você fez com o Júnior Pinheiro. Problema envolvendo o DEM e o PSB. Vou até entrar um pouco nessa questão, embora não me diga respeito de forma direta ao PRTB, ao partido, né, por se tratar de uma declaração do presidente do PSB voltada para o democrata. Mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu. O que aconteceu, na verdade, eu havia previsto, mas concluindo só o primeiro raciocínio. Então nós temos 36 dias. Não significa que eu esteja me antecipando, não. Ora, nós precisamos ter a estabilidade emocional, né, tomar uma decisão política, partidária, comunicar à população, para que a população possa começar a avaliar os nomes que estarão postos exatamente para concorrer à Prefeitura de Aracaju. 36 dias não é muito, porque as convenções começarão no dia 30 de agosto até o dia 15 de setembro. Este é o interregno. Logo, 36 dias é pouco tempo. Não há essa antecipação. Segundo aspecto, nós lançamos. Por que razão? Eu vou abrir o jogo de forma muito clara. Eu vinha mantendo contato com Valadares Filho, com Zé Carlos Machado, do DEM, com o Ézer, do Patriota, com Rodrigo Valadares, representando também o irmão, o que significa dizer com o PTB e o PSL, na perspectiva de uma aliança envolvendo todos esses partidos que, em tese, estão na oposição em Sergipe. Eu falo em tese porque eu sempre coloquei uma interrogação no democrata, tudo bem? Democrata. Bom, uma interrogação, depois, se você desejar, eu posso até explicar o porquê, mas não é o fato principal. Bom, mas em dado momento,
eu senti que o entendimento estava avançando. Mas um dos partidos, pelo presidente estadual, exatamente o democrata, Zé Carlos Machado, puxou o freio de mão. E a minha experiência, a minha vivência, me dizia isto claramente. Mais claro até do que o meio-dia de verão. Ora, o que fiz eu? Preveni a todos os três outros. Eu preveni desse fato a Valadares, preveni ao ESA e preveni ao Rodrigo Valadares. Eu digo, olha, deste mato não vai sair coelho. Essa coisa eu já entendo, eu já vivi em outras jornadas com esse tipo de comportamento de fato. Muitas das vezes, e o deputado Zé Carlos Machado me perdoe, eu vi pessoas procurarem engordar a sua empada, colocar muita azeitona na empada, para poder valorizá-la e estabelecer uma composição adiante. E eu não senti essa firmeza em Zé Carlos Machado. Eu senti o desejo não de afunilar os entendimentos, mas senti desejo de ficar conversando de forma interminável, como se nós estivéssemos ainda no ano passado. No ano passado é que a gente ia no restaurante, sentava, trocava ideias, conversava, não é? Um almoço, um churrasco, tal, papeava, etc. Mas muito distante, para a gente sentindo a carruagem, como ela está andando. Mas não, o momento não é mais esse, não é? E eu vi aí matérias publicadas, não é? Cujo interesse de Zé Carlos, pelo menos eu não vi desmentido. Se eu estiver errando, eu peço desculpas, perdão, mas estava na imprensa. E o que ele queria mesmo era guardar o tempo para ver um outro tipo de composição. A exemplo de uma composição com um partido mais ligado, orientado pelo governo federal, porque ele queria ser secretário executivo de um possível ministério do governo Bolsonaro, que poderá ser ocupado pelo ex-deputado Fraga, sergipano, radicado em Brasília, ex-deputado federal lá por Brasília, ser o secretário de um ministério exatamente do Fraga. Ora, eu via tudo isso e evidentemente que o próprio Machado, quando percebeu que eu tinha exatamente esse conhecimento, eu confesso aqui, se ele imagina que eu não sei, que eu não tinha sentido, claro que eu senti tranquilamente que ele me excluiu desta reunião envolvendo o Patriota e o PSB, não é? E em dado momento incluindo o Avante, porque ele sabia que comigo ele não iria continuar a fazer o que a gente chamava lá em Dores de piruletas ou embaixadas com a bola, né? Não. Nós temos que partir para o ataque, ou seja, nós temos que ser conclusivo, né? Eu não tinha, ou seja, os nossos projetos, ou o meu projeto cá no PRTB é um projeto claro,
não pretendo participar de governo nenhum, sou oposição, quero fazer oposição e oferecer à população de Aracaju alternativa para acabar com esse sofrimento, com essa ampliação de sofrimento, com essa ampliação de dificuldades, de desemprego e etc. Esse é o meu compromisso. Né? Almeida, se eu entendi, Eu não ia aceitar, evidentemente, isso aí do Zé Carlos Machado. Daí, embora eu tivesse advertido aos presidentes a que eu me referi, Valadares Filho, o Wesley e o Rodrigo Valadares, eles pagaram para ver e viram. Então esta nota hoje de Valadares Filho, você vê que ele se reporta apenas ao DEM. E na nota ele cita a senadora e cita a Georlise. Ele não cita nem Zé Carlos Machado. Ele não deve estar gostando de Zé Carlos Machado. Ele deve ter ficado irado com José Carlos Machado. Mas essa percepção que você teve e sentiu que o Zé Carlos Machado, vamos lá, sabia que você já sabia desse interesse de assumir algo no governo federal, você chegou a compartilhar com algumas lideranças desses demais partidos de que esse interesse estaria envolvido nessas conversas? Com todos. De forma mais clara e mais cruenta do que essa que eu disse. Porque aqui com você, eu dissequei. Essa é a expressão que o meu professor Carlos Brito, de Direito Constitucional, ele dizia, né, para mim, aluno, e os meus colegas da Faculdade de Direito, ele dizia assim: o texto da lei, para você interpretar e entender, precisa ser dissecado, palavra por palavra. Ora, ele usava aí uma expressão, digamos assim, da medicina, né, da anatomia, como se fosse dissecar um cadáver, separar órgão por órgão, né, membro por membro, osso por osso, ou seja, dissecar para você compreender. Ou seja, eu dissequei mais do que o que eu fiz nesse exato momento. Eu fui até mais claro com todos os três. E disse, eles disseram, vamos aguardar. O próprio amigo Wesley, eu não estou dizendo isso porque, primeiro, eu assumo aquilo que eu disse, eu não disse nada, digamos assim, demais, não agredi ninguém. Ele chegou a me dizer, olha, eu vou aguardar até a segunda-feira, que foi essa última que passou, porque o Zé Carlos Machado disse que vai fazer uma pesquisa, assim, assado, tal. E ele falou, não, ele não vai fazer pesquisa nenhuma, ele não vai apresentar resultado nenhum, e no final, o dia 20 chegará e ele não vai ter nada. E foi exatamente isso que aconteceu. O dia 20 chegou, o dia 21, o dia 22, o dia 23, e hoje é 24. E nada aconteceu, e está aí a reação do ex-deputado Valadares Filho. Agora, Almeida, Amigo Ferreira. O que é isso, amigo Ferreira? Amigo, isso é um pouco de sensibilidade. Isso é vivência. Quando eu digo que a experiência vale, é porque vale. A experiência vale. Quantos e quantos, né, seres humanos, pessoas, chegam aos 50 anos e dizem assim: poxa, eu queria voltar aos meus 15 com a experiência que eu tenho hoje. Eu teria uma vida muito melhor. Aí é a experiência, é a vivência. A gente aprende, a gente percebe. Perfeito. Okay? Almeida, agora eu lhe pergunto, e excetuando o DEM,
esses demais que, assim como o PSB, perceberam e já também se pronunciaram, continuam abertas as conversas ou agora já não mais? Esse aí é o terceiro polo, digamos assim, da sua pergunta. Uhum. Eu vou dizer que sempre estive aberto em política, a gente não pode se fechar e a gente fica aberto até os 49 minutos do segundo tempo da prorrogação. Uhum. Ou seja, eu estou aberto, inclusive, ao bem. Eu não fechei as portas para o bem, não. Eu não quis era encher a empada do bem. Uhum. Eu não fui publicar que estava conversando com o bem. Aliás, não conversei que estivesse conversando, né? Eu não publiquei que estivesse conversando com quem quer que seja. Uhum. Porque eu acho que essas conversas precisam de reserva. Né? Exatamente porque depois você torna público. Você torna público quando os entendimentos são feitos. Uhum. Eu não estou aberto, eu vou ser muito claro. O PRTB, eu não estou aberto, nós não estamos abertos para nenhuma conversa com partidos e lideranças que representam o atraso em Sergipe desses últimos 16 anos. E não teremos nenhuma conversa com quem está nesse partido Cidadania pelo projeto de engodo, por este pacote, né, que foi feito pelo policial senador Alexandro, exatamente para enganar a população de Aracaju, além do que ele já enganou o povo de Sergipe. Uhum. Foi claro? Vi. Perfeito. Ele fez em relação a Aracaju, foi um pacote, né? Embrulhou um pacote de forma escondida para ser aberto só depois da eleição de prefeito. É que este pacote foi aberto antes. Ele está exposto, o seu comportamento está exposto como senador da República, contrário aos interesses populares, contrário aos interesses do povo, querendo amordaçar todo mundo pelos seus projetos, pelo seu rancor, pela sua idiosincrasia. Bom, segundo, por tudo quanto a própria candidata vem fazendo aqui, num discurso de novo comportamento na política, praticando o velho comportamento que nós aqui sempre rechaçamos. Nós estamos na política há 3 décadas, mas nunca tive o comportamento político, a prática política tão velha como ela dizia combater e que está usando. Não apenas com o apoiamento de setores do empresariado que procura exercer um poder desigual junto ao poder público, porque eu não sou contra a empresário, eu sou a favor do empresariado, mas sou a favor, sim, de um empresariado que não seja capitalista ao extremo e que queira usar o poder público em detrimento
da livre concorrência, da livre disputa, da participação de todos. Esse capitalismo selvagem que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, ampliando cada vez mais a fome em todo o planeta. É este capitalismo que eu sou contra. Porque eu não sou comunista, eu não sou socialista e não gosto de usar o rótulo direita e esquerda. Para mim não representa nada. Eu defendo o capitalismo, como defendo as teses do humanismo. E o somatório dessas duas teses representam politicamente o que chamamos de social-democrata. Eu sou um social-democrata. Eu defendo o Estado social-democrata. Ou seja, eu defendo que a população precisa ter a assistência do Estado e aqueles que mais produzem, que mais concentram renda, que mais ganham, paguem os seus tributos por conta daquilo que ganham. Eu não posso admitir que um país como o Brasil ainda tenha na sua economia 4 ou 5 bancos recebendo os maiores lucros e os seus grandes acionistas, donos, com esta renda, sem pagar imposto de renda, enquanto o servidor público paga. É isto que eu não concordo. Mas sou capitalista e um defensor árduo do humanismo. Nesta combinação é exatamente aquilo que eu acabei de lhe dizer. Ô Almeida, eu lhe pergunto, em portas abertas, conforme você diz aí, e mais adiante, chegando a alguns finalmente, com algumas dessas siglas, o Luiz Eduardo, já anunciado seu companheiro de chapa na condição de vice, estaria disposto a uma sessão para qualquer um vice, qualquer um não, óbvio, um bom escolhido vice dentro dessas siglas? Veja uma coisa, todos nós que temos um projeto sem o caráter do personalismo, do individualismo, todos que temos interesse de ordem pública, um comportamento público coletivo, de interesse maior, temos que ter, digamos, a disposição de ouvir e de buscar o fortalecimento para projeto como este que eu defendo. Então nós vamos colocar em primeiro lugar não os nomes, mas o projeto. Eu entendo que para derrotar o que aí está, e são forças surpreendentes, tanto que estão aí há 16 anos. Se você fizer um corte de 2000 para cá, iniciando na prefeitura de Aracaju, com Marcelo Deda, e depois com ele próprio no governo do estado, o que é que nós temos? Nós temos exatamente isso aí. Então veja, são fortes. Está aí o resultado da última eleição. Mas eu não acredito que a população
continue desejando enganar-se mais uma vez. Mas eu não posso confiar apenas nisso. Nós precisamos, em função do projeto maior para Aracaju e para o nosso povo, um projeto de redenção, de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento de atividade econômica, a partir do turismo, a partir do comércio, a partir da revitalização verdadeira do centro de Aracaju, que está completamente depauperado, através de unidades fabris nos bairros de Aracaju, com incentivos fiscais, com apoio do poder público, com recursos a juros zero subsidiados, para que a população que está aí desempregada e sem atividade possa exatamente estabelecer a produção de manufaturados. Ora, um projeto desse, que se volta inclusive para um trabalho de saúde pública estruturado, meu amigo, vale qualquer esforço. Então é aquilo que eu quero dizer e vou concluir. Nós não colocamos nomes para estar acima de um projeto desse, mas vale esse projeto. Então tudo quanto puder ser feito de aliança, de entendimento, para fortalecer esta oposição, eu estarei presente e cedendo, inclusive na indicação do vice, do candidato a vice, que é a sua pergunta específica. Ou seja, eu não me afastei do processo de entendimento. Não. Me afastaram do processo de entendimento. E eu disse aqui que só poderia ter sido, e está aí a conclusão, exatamente ter um comportamento do democrata. Mas eu continuo aberto, claro, a partir do instante que eu vi esse comportamento, eu disse, vou trabalhar exatamente internamente, né, nos fortalecer e buscar exatamente definições, já que eu não posso cruzar os braços e ficar esperando a boa vontade dos outros. Paralelamente, eu discuti com o doutor Luiz Eduardo Prado, né? E numa hora muito feliz, ele concordou em colocar o seu nome à disposição. Mas quero repetir, o que está acima de tudo aí é o projeto. Não somos nós, não são as pessoas. Tudo isso é possível desde quando esse projeto seja fortalecido. Nós não podemos, num pós-eleição, com outra miséria na frente, provocada por essas gestões que estão no poder, sermos responsabilizados como uma oposição desunida, como foram responsabilizados os grupos da oposição que não estiveram coesos na última eleição de governador do estado, Sergipe produzindo um governador desastroso como esse que aí está. E que eu havia dito com muita antecedência que Deus nos livrasse dessa coisa que aí está. Lamentavelmente se elegeu. E se elegeu por culpa da oposição. Eu não quero lá na frente ser acusado de diversionista, de uma pessoa que trabalhou para a não construção
de uma aliança de oposição forte. A minha defesa é de uma frente ética, moral, democrática, de oposição a este grupo que está mandando aí no estado de Sergipe. Sintonianoticias.com. Jornalismo independente.